do cenário internacional com uma melhora no ambiente por conta dos dados do ADP, mas a gente acabou virando o sinal, acabamos tendo essa movimentação de baixa também agora no Ibovespa. Para repercutir um pouco, né, todo esse assunto, todo esse tema, todo esse cenário, já vamos chamar aqui o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, nos nossos estúdios. Gustavo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC News. Prazer falar contigo novamente. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado aqui pelo convite novamente. Gustavo, a gente viu, né? Estávamos falando aqui sobre essa movimentação, uma tentativa de melhora no ambiente por conta dos dados do ADP que saíram lá nos Estados Unidos. A gente viu uma movimentação também nos mercados internacionais, as bolsas americanas tentando, né, viver um dia de alívio depois de toda a movimentação forte de ontem, mas parece que o mercado ainda não consegue se animar tanto assim, mesmo com um dado até mesmo tido como interessante. Como que você faz essa leitura dos dados, né? Inclusive algumas diferenças, né? Ontem a gente teve o JOLTS melhor do que o esperado, pior do que o esperado, hoje o ADP melhor do que o esperado. Como que está essa leitura do cenário mais econômico lá dos Estados Unidos, Gustavo? Perfeito. Acho que sobre a ótica do mercado de trabalho dos Estados Unidos, prestar bastante atenção na sexta-feira como que vão vir as pressões salariais por lá. O que a gente tem visto é que as renegociações estão caindo. As pressões dos sindicatos, embora um ou outro está fazendo mais barulho agora nos Estados Unidos, mas elas estão diminuindo e isso deve fazer com que os salários cresçam em ritmos menores daqui para frente. Então, por mais que estejam criando mais vagas, e isso seja extremamente relevante para ter um termômetro de como está o mercado de trabalho americano, para a gente fazer a conexão com o mercado financeiro é muito importante prestar atenção em como que isso está impactando os salários, que eventualmente se tornam consumo na mão da população americana, dos trabalhadores americanos. Por isso, preste bem atenção sexta-feira no payroll, mas na parte de crescimento de salários. Ô Gustavo, a gente está entrando naquela fase do mercado em que notícia ruim é notícia boa é notícia ruim, diferenciando um pouco de alguns tempos atrás, que a gente falava, né, a notícia foi boa, mas foi boa, a notícia foi ruim, mas foi ruim. O Federal Reserve, né, já sinaliza que não necessariamente, e alguns analistas obviamente têm sinalizado que não necessariamente um dado bom ou um conjunto de dados bons, como a gente viu na semana passada PIB, a gente viu dados de inflação e agora de emprego também tendendo a arrefecer um pouco, não necessariamente esse conjunto de dados vai se concretizar numa melhora no ambiente projetado pelo Federal Reserve para sinalizar qualquer tipo de movimentação de juro, que vai continuar mais alto por mais tempo, né? Mesmo o mercado ainda não, entre aspas, botando uma fé ou até mesmo comprando essa ideia. O que precisa acontecer, Gustavo, para o Federal Reserve sinalizar ou para tomar algum tipo de decisão? Um conjunto mais robusto de dados, uma piora, um decrescimento mais robusto da economia? Eu acredito que é bem diferente aquilo que é sinalizado pelo Banco Central norte-americano e aquilo que eles de fato vão realizar no futuro. Então, boa parte da mensagem que está sendo passada agora para o mercado, ela é com base no que a gente tem de expectativa de inflação, com base no que a gente tem de expectativa do mercado em torno de quando que eles vão poder começar a cortar juros. Se a gente voltar no começo do ano, lá no primeiro trimestre, quando tivemos alguns eventos de bancos quebrando nos Estados Unidos, boa parte do mercado começou a discutir se o corte de juros seria no começo desse semestre ou no final do ano. Então a gente vê que as opiniões do mercado, elas oscilam bastante. O Banco Central norte-americano, ele reage a essas opiniões, obviamente naquele momento eles desaceleraram o ritmo de alta de juros, depois mais para frente, com alguns dados econômicos mais equilibrados, a inflação desacelerando de forma rápida. Chegou na metade do ano, eles se permitiram pausar o ritmo de alta de juros, mas em nenhum momento eles falaram em corte, mesmo com o mercado a cada reunião sempre precificando isso em algum momento. Agora eu entendo que eles estão tentando, na outra ponta, passar uma mensagem de que não precifique isso no primeiro trimestre do ano que vem, que nem estava sendo feito. Tanto que o mercado agora já está com juros estáveis durante todo o primeiro semestre. Pode ser que eles comecem a fazer o corte até mais cedo do que estão as previsões, mas eles não querem que
hoje a precificação seja essa, senão atrapalha um pouco nas projeções de inflação e isso contamina os dados de inflação correntes. Então, acho que a ideia do Banco Central é essa agora no momento, pode ser que mais para frente, como a gente vai chegar no ano que vem, a gente pode ter dados de economia mais fracas, de criação de empregos mais fracos, salários mais fracos, de inflação um pouco mais controlada, e aí sim eles comecem a discutir um corte até mais cedo do que o mercado espera. Mas a mensagem agora não é essa. Gustavo, ainda falando sobre essa parte internacional, essa análise um pouco mais focada nos Estados Unidos, que tem uma influência direta no mercado daqui, a gente tem percebido esses dias e tal, tem alguns analistas até dizendo que tem tudo para esse fim de ano no Brasil, nesse quarto trimestre, ser melhor, ser bom, mas para isso acontecer, os Estados Unidos tem que ajudar. Então, mais ou menos nessa linha, eu queria saber se você acha que, ainda sobre o cenário fiscal, se essa trajetória da dívida está assustando mais do que exatamente esses dados mais fortes da economia americana e se essa saída do McCarthy da Câmara dos Representantes pode ser um fator de maior cautela. Na semana passada você já tinha falado alguma coisa que não é momento nem de euforia nem de cautela. Então eu queria que você juntasse tudo isso e fizesse uma análise nesse sentido. Perfeito. A parte fiscal dos Estados Unidos, ela já não é tão tranquila quanto foram nos últimos 15, 20 anos. A gente vê um aumento na elevação do PIB, do endividamento como percentual do PIB. A cada governo a gente vê esse aumento e isso vai estar, com certeza, como um dos principais temas da eleição do ano que vem. Para esse final de ano, a gente vai ter novamente a Câmara entrando no cerne da discussão de pode permitir um endividamento maior, um endividamento menor. Como eles tiveram vão ter essa troca de presidente da Câmara, talvez trave por um tempo. Isso nunca aconteceu? Aconteceu. A gente lembra que no governo Trump, eles ficaram com parques nacionais fechados durante algumas semanas, justamente por embates na parte do Congresso, de que era um orçamento maior ou um orçamento menor. Então, provavelmente, a gente vive alguma coisa parecida. Isso somado a uma inflação que deve ter um impacto dos preços de combustíveis, vai gerar aquele desânimo, aquela sensação de que a economia talvez tenha que conviver com juros maiores por mais tempo. Mas, de novo, isso tende a ser algo mais transitório. Não significa que o nosso corte de juros, o nosso ciclo de corte de juros, ele vai ser totalmente modificado diante do que vai acontecer daqui até o final de dezembro. O que tem mais chance de acontecer é uma estabilidade nos cortes. Então, se existir a discussão de acelerar o ritmo de corte aqui no Brasil, talvez isso fique um pouco mais de lado, pelo menos nesses próximos meses de 2023 e volte à tona em 2024. Mas como a gente está começando ainda começou saindo de um patamar bem alto, não traz tanto efeito assim, dado que o plano básico sempre era de mais 2 cortes de 0,5 e encerrar o ano ainda abaixo de 12. Ô, Gustavo, você falou dessa trajetória do corte de juros, né? Até a curva, né? Tá mostrando ali uma meta Selic no fim desse ano, 11,75, né? Mais ou menos em linha com o sinalizado tanto pelo mercado quanto pelo Banco Central. E também, só que no ano que vem, 10,25, né? Que é um pouco acima aí do que está projetado, ou pelo menos no Boletim Focus, né? Que tende ali a colocar um juro em 9%. Você acredita que, de repente, esse ritmo de corte pode ser um pouco mais demorado e aí trazendo, né, esperando, né, esse reflexo do que está acontecendo lá fora? Ou o Banco Central vai promover esses cortes independentemente do que acontecer lá fora, tendo como possibilidade uma fuga maior ali do capital por conta desse diferencial de juros? Eu imagino que no primeiro trimestre para o segundo trimestre do ano que vem a gente deva ter uma realidade bem oposta ao que a gente está vivendo hoje. Isso já vai ter algumas evidências de que aquele excesso de poupança dos americanos foi embora, de que eles não estão mais conseguindo consumir tanto, a economia já não vai estar mais dando esses sinais de grande surpresa positiva, né, de fortalecimento em cima de fortalecimento. A inflação já não deva ter tanto desse aspecto em componentes que são considerados o núcleo da inflação. Isso dá uma possibilidade para o Banco Central aqui do Brasil acelerar o ritmo de corte de juros. Se ele vai ser mais ou menos rápido, fica ainda bem complicado, obviamente,
A gente tem o histórico do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, que ele gosta de fazer seus movimentos de forma bem mais rápida do que os seus antecessores. Para o mercado financeiro estar precificando 10,25 é muito com o contexto internacional. Então a gente sabe que para o Boletim Focus é um pouco mais fácil quando você faz suas projeções, porque você não tem o custo do carrego, né, digamos assim. Você não precisa ficar mantendo essa posição, você só está lá no boletim, sua projeção. Enquanto no mercado financeiro, para ficar realmente levando a sua visão de que vai para um patamar mais baixo de agora até o final do primeiro trimestre do ano que vem, tem que sobreviver a momentos bem adversos como agora. Então, por isso, muitas vezes as curvas se desencontram, a curva do mercado financeiro e a curva dos economistas. Provavelmente elas se reencontram ano que vem, ainda acho que vai para patamares mais baixos, sim. Não imagino que vai ter que ficar acima de 2 dígitos, porque imagino que o Banco Central norte-americano vai ter uma realidade mais favorável do que tem hoje. O que ele passa hoje com o que a gente tem de realidade hoje, não vai dar para cortar tanto os juros assim. No ano que vem, acho que com a realidade mais favorável vai poder cortar. Ô Gustavo, olhando para o desempenho, né, e obviamente para os impactos que a gente tem aqui para o nosso mercado, esse cenário, né, internacional está tirando bastante do volume e também dos negócios que estão sendo feitos aqui. A gente, inclusive, trouxe a informação de que setembro acabou sendo, né, um dos piores meses aí de volume do ano, um volume bastante baixo, bastante aquém, inclusive, do que já foi registrado ao longo dos últimos meses e dos últimos anos, né? E sabe-se também que o mês de outubro acaba sendo, né, tradicionalmente, um mês um pouco mais complicado, um mês um pouco mais de movimentos, né, fortes para baixo do Ibovespa, tradicionalmente, historicamente. Nesse cenário está mais complicado ainda, né, com volume baixo, com cenário internacional, o mês de outubro já sendo tradicionalmente um pouco mais complicado. É hora, e aí, olhando do ponto de vista do investidor, de fazer algum tipo de movimento, aproveitando, de repente, uma baixa e, obviamente, os preços ainda muito baratos de várias empresas aqui no Ibovespa? Com certeza. Eu imagino que quem tem um perfil mais para arrojado, moderado mais para arrojado, o ideal sempre é você fazer as aquisições nesses períodos em que a visão de médio prazo é positiva e a de curto prazo ainda é mais nebulosa. Então, a gente consegue enxergar que para o ano que vem vai fazer muita diferença nos balanços das companhias a taxa de juros menor. Vou dar um exemplo prático aqui. A Magazine Luiza, ela reporta que a cada 1% de juros a menos, ela tem 150 milhões a menos para pagar de despesa financeira de juros da sua dívida. Então, até o final do ano, a gente já está falando em 300 milhões, no ano que vem, ainda mais de despesas financeiras a menos que ela vai ter que pagar, ou seja, um resultado melhor. Então, ela vai conseguir reportar melhor. A gente vai ter o varejo já nesse ano, com Black Friday e Natal, crescendo sobre uma base de comparação mais fraca do ano passado. Lembrando que ano passado a gente teve Copa no final do ano, que tirou vários dias de vendas e várias varejistas acabaram impactadas com isso. Então já vai ser mais um sinal positivo. Ano que vem também, com juros mais baixos, a gente vai ter setor de construção reportando melhor, é um setor que ficou um pouco para trás nos últimos anos, vai conseguir vender mais porque o financiamento vai ficar mais barato. Então a gente tem alguns elementos que mostram que 2024 para as ações, para as empresas como um todo, né, que são representadas pelas ações na Bolsa de Valores, vai ser um resultado mais positivo. Elas vão ter mais espaço para reportar, para crescer mais, para melhorar seu desempenho tanto operacional quanto financeiro. Portanto, quem tem essa visão mais médio prazo, quem não vai pegar o recurso hoje, investir e pensar daqui 6 meses talvez eu precise retirar, esse cara eu acho que deveria estar aproveitando sim. Gustavo, e em relação à inflação, né? A gente está vendo aí uma disparada do dólar, obviamente que não dá ainda para cravar se isso vai se manter, se não vai, se vai ter uma alta mais acelerada ou se vai ficar mais ou menos estável nessa faixa, mas já pode haver um reflexo na inflação. Que análise que você está fazendo em relação a isso, em relação à meta, em relação até mesmo à próxima decisão do Copom em relação aos juros, para justamente tentar equilibrar essa inflação? O que você está esperando? Eu acho que o Copom não vai dar um passo atrás, ele deve continuar no ritmo de 0,50. Imagino que para novembro está bem alinhado.
para a inflação, a gente deve ver algum reflexo nos preços de commodities, que eles estavam dando um alívio nos preços de inflação pelo mundo, mas aqui para o Brasil, pensando especificamente, como os preços estavam em queda, o dólar se desvalorizando, né, o câmbio nosso subindo, eles vão acabar equilibrando um pouco no curto prazo e talvez esse alívio ele pare de aparecer tanto. Mas o foco tem que ser claramente na parte de serviços, na parte mais núcleo, né? Porque esses preços de alimentos, preços de energia, eles são realmente mais voláteis, eles oscilam bastante e por isso que eles não entram no núcleo da inflação, que seriam aqueles preços mais resistentes, que são menos sujeitos a choques. Então esses itens, continuando a cair, continuando a ter essa tendência de queda mais para frente, acho que o Banco Central vai se sentir confortável para seguir seu plano de voo mais adiante. E Gustavo, você falou das commodities, tem também o fator El Niño, né? O mercado já está precificando isso, já existe até algumas expectativas em relação às riquezas que vêm do campo, ao que é produzido no campo, ao que isso pode afetar. Você já tem algum caminho a olhar para isso? Tudo vai depender da força do El Niño? Eu imagino que a gente tem em 2024 ainda um ano forte do agronegócio, talvez não de recordes como foram os 2 últimos anos. Já impacto, sim, na parte climática. Esse ano, praticamente, se não fosse o Rio Grande do Sul, a gente não teria grandes destaques de impactos climáticos na nossa safra. Ano que vem, parece que com o El Niño já não vai ser a mesma coisa. A gente já está vendo agora na Amazônia como já está tendo reflexos grandes. Então, para 2024, eu imagino que ainda preços de commodities sejam para baixo, porque a gente tem o crescimento global menor. Então, grandes economias da Europa, Estados Unidos vão crescer menos, China ainda deve desacelerar um pouco mais, e com isso a busca por commodities cai. A oferta dos últimos anos também se elevou demais, então esse descasamento vai puxar o preço um pouco para baixo. Gustavo, interessante você falou, né? Essa perspectiva para as commodities, mas a gente tem reparado aqui, até tem um levantamento, que as carteiras recomendadas agora para outubro acabam pesando bastante em commodities, né? Por conta de ter, né, uma certa possibilidade de ser mais defensivo, ou até mesmo por conta de toda essa questão envolvendo uma possibilidade da China, né, voltar a ter algum tipo de crescimento, a questão do petróleo que ainda está bastante no radar, sem contar algumas empresas aqui brasileiras mais ligadas a commodities agrícolas que seguem tendo bons desempenhos e grandes possibilidades diante do cenário internacional também, né? Resgatando um pouco da pergunta anterior, com essa volatilidade de outubro, essa possibilidade de fazer alguns investimentos pontuais, né, em algumas empresas, você e a ARB imaginam que esse cenário de commodity para uma carteira mais defensiva, para uma possibilidade mais defensiva nesse mês, acaba estando mais no radar, em detrimento de empresas um pouco mais sensíveis ao cenário mais doméstico e toda essa sensibilidade de juro e inflação também? Perfeito. Quando a gente fala das commodities como um todo caindo, a gente está dando uma generalizada, como a gente tem os índices de commodities que botam o peso de cada uma delas, mas não quer dizer que também não tenham exceções que estejam indo bem. Assim como a gente fala que o Ibovespa está caindo, ou o Ibovespa está subindo, geralmente tem exceções nas duas pontas. Então, para outubro, a gente já começa a ter o investidor focando na temporada de balanços do terceiro trimestre do ano. Então, final de outubro e primeira quinzena de novembro tem essas divulgações. E a gente sabe que nesse terceiro trimestre, algumas commodities surpreenderam para cima. O petróleo foi bem maior do que o esperado, bem mais alto o preço da cotação do barril internacional do que no segundo trimestre, do que no primeiro trimestre. Por isso, as petroleiras devem reportar resultados mais fortes. O preço de celulose foi melhor do que o esperado também e está continuando em patamares elevados. Então, a gente tem as empresas exportadoras de celulose listadas na Bolsa tendo uma perspectiva de reportar melhor. Parte de açúcar também foi melhor do que o esperado para o ano. Então, as grandes empresas de usinas, que vez ou outra fazem esse reequilíbrio, vai focar mais em açúcar, vai focar mais em etanol, também devem reportar bem. Enfim, você tem sim exemplos bons em meio à tendência negativa e isso sempre vai acontecer, né? Até porque, como a gente estava falando nas perguntas aqui, você tem efeitos climáticos, efeitos de quebra de safra em um país, em outro país, isso pode puxar uma commodity momentaneamente para cima, você tem países que fazem medidas protecionistas especificamente para segurar seus preços e aí acabam puxando os preços internacionais para cima. Isso é sempre um movimento que acontece.
Gustavo, nesse sentido, né, você falou sobre os resultados, né, e existe uma grande expectativa a respeito das empresas de petróleo, né, nessa temporada, por conta dessa elevação dos preços, essa geração bastante forte de caixa, né, por conta dessas companhias com preço de petróleo e tudo mais. E a gente sempre fala da própria Petrobras, que ontem mesmo o presidente da companhia falou que vai monitorar essa questão dos preços, vai monitorar a questão de alguns repasses, mas que talvez não esteja no radar. Tem aumentado frequentemente o querosene de aviação, mas diesel e gasolina especificamente acaba não tendo um repasse tão imediato assim. Como que você vê essa temporada especificamente das empresas de petróleo nesse cenário que o petróleo ainda está num patamar bastante elevado, mesmo sofrendo um arrefecimento nos últimos dias? As empresas privadas vão reportar bem, vão continuar mostrando que tem muito espaço para crescer, dada a oportunidade de assumirem plataformas que elas consideram interessantes, que elas consideram que podem fazer uma operação um pouco mais rentável. A Petrobras, a gente sabe que tem uma interferência política, que nem você mencionou, para a querosene de aviação o repasse é imediato, porque a população não faz a associação de que a passagem aérea está mais cara diretamente pelo preço da querosene, pelo preço do combustível, ela culpa a companhia aérea. A rejeição fica com a marca da companhia aérea. Enquanto nos postos de combustível já faz uma associação direta ao governo quando tem essa alta nos preços. Portanto, Petrobras vai ter sempre essa dinâmica agora nos próximos anos, de tentar segurar ao máximo em períodos de alta do preço de combustível. Se por um acaso o petróleo fechar em $60 o barril no final do ano, pode ter certeza que vai ser um reajuste rápido, vai ser um repasse rápido que vai acontecer. Mais uma vez a Petrobras vai ser questionada, porque ela vai ter um trimestre mais forte, portanto, várias pessoas vão reclamar da rentabilidade, de quanto ela teve de lucro, de resultado positivo. A gente sabe que ruim é a Petrobras dar prejuízo, ruim é a Petrobras ficar extremamente endividada e isso gerar uma desconfiança gigantesca. A Petrobras ela é a maior empresa em termos de investimento no Brasil, inúmeros fornecedores. Então, se a Petrobras começa a dar prejuízo, a gente sabe que aí sim não fica só nela. Mais para frente, a gente vai ver como que o governo vai levar o plano de investimentos dela adiante. Vai recomprar a refinaria, vai entrar em eólica, vai entrar em energia solar. Por enquanto, ainda muito no discurso, fala em alguns projetos já no PAC, mas mais ainda no discurso do que realmente na operação. E para você, Gustavo, em relação, você citou essa questão da geração de energia, né? Você vê algum caminho diferente do que vem se apontando aí? Ou você realmente acha que essas propostas que o governo vem trazendo à tona, elas devem equilibrar essa questão? Para a parte de energia, a Petrobras deve entrar, sim. Imagino que é um desejo grande do governo. Imagino que onde ela vai destravar muito valor vai ser na questão da margem equatorial, onde o governo vai ser pragmático e vai apoiar a Petrobras explorar a área que já está comprovadamente extremamente lucrativa nos países acima do Brasil que utilizam essa margem. E para a questão de energia no médio e longo prazo, existe sempre a dúvida. Se a Petrobras entrando com esses projetos extremamente grandes, ela vai provocar um aumento, uma sobreoferta? Como que vai ser? A gente vai continuar tendo subsídios para energia solar, energia eólica, ou vai se reequilibrar? Todos os preços vão ficar iguais? Porque atualmente favorece uma parcela muito pequena da população que tem condições financeiras de aplicar esse tipo de energia. Gustavo, quero agradecer sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Todas as semanas aqui, trazendo contribuições muito relevantes para o investidor, para o nosso telespectador. Deixe suas considerações finais, por gentileza, para essa semana, a semana de payroll na sexta-feira e investidores monitorando toda essa dinâmica que a gente comentou aqui do cenário internacional e de olho também aqui nos triggers, né, micros para olhar as empresas aqui no Ibovespa. Perfeito. Acredito que a gente tenha que sempre separar o que é curto prazo de médio e longo prazo, até porque uma das máximas que quando a gente fala em investimento é olhar mais com prazos mais distantes. Tanto que quando a gente fala em reservas de emergências que seriam utilizados para curtíssimo prazo, né,
maior diversidade, a gente aí sim está falando de renda fixa, de algo bem seguro, com pouca oscilação. Mas quando a gente está falando no investimento, a gente geralmente está falando em prazos mais longos. E faz parte você passar por momentos mais fracos, assim, em termos de investimento, de todo mundo ficar mais panicado, que nem a gente está vivendo agora. Lembre que nesse ano a gente já passou por inúmeros momentos de oscilação, tanto para cima quanto para baixo. A gente teve um momento onde todo mundo achava que as coisas iam piorar de forma muito maior, com os bancos quebrando nos Estados Unidos. Depois viu-se que o governo, via FDIC, que é uma instituição americana, via Fed, conseguiram bancar. Aí depois a gente teve um momento de euforia, quando o Fed desacelerou. Agora a gente está vivendo um momento